Eu quero começar a mensagem desta manhã fazendo uma simples pergunta para você. Por que Jesus ainda não veio? O que está faltando para Jesus sair do céu e vir buscar você e eu aqui nesse mundo? Alguém rapidamente poderia levantar a mão e responder dizendo: pastor, o que falta é a pregação do evangelho. Jesus ainda não veio porque há inúmeras pessoas no Brasil e no mundo que não ouviram a mensagem de Deus. É verdade, 1/3 da população mundial nunca ouviu falar a palavra Jesus. Se você não sabe quem é Buda, eles também não sabem quem é Jesus. Nunca ouviram falar Bíblia, igreja, isso não significa nada para eles. Mas será que é isso que está atrasando o retorno de Cristo a este mundo? Alguém outro poderia responder dizendo: pastor, sabe o que falta? O que está faltando para Jesus voltar é chegar a data no calendário do céu. É simplesmente isso. Há uma data no céu e enquanto essa data não chega, Jesus não vai vir. Será que é isso que está faltando? A Bíblia diz que enquanto o Espírito não descer, essa igreja não vai subir. E eu convido você a ler comigo o que Joel escreveu para responder esse tipo de pergunta. Capítulo 2 do livro de Joel, no Antigo Testamento, você encontra a resposta para esta pergunta desta manhã. Uma pergunta simples, uma pergunta tranquila, todavia a resposta não é tão simples assim. Capítulo 2 do livro de Joel. Joel fica logo depois de Daniel. Você tem o livro de Oséias e então na sequência o livro de Joel. Um livro simples, um livro pequeno, 3 capítulos apenas, todavia uma mensagem poderosa, singular, relevante, útil para você e para mim nesta manhã. Capítulo 2, verso 28, primeira parte diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pare um pouquinho ali para cá. Depois do quê? Repito, enquanto o Espírito não descer, essa igreja não vai subir. O texto diz: olha, vai acontecer depois que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. E a pergunta é: depois do quê? Capítulo 2, versos 12 e 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Amém? Este texto faz referência a algo que era comum, algo que era normal nos dias de Israel. Sempre que o povo queria buscar a bênção de Deus, o perdão de Deus, eles se angustiavam no seu coração. Eles despiam as suas roupas, ficavam nus, colocavam pano de saco e cinza na cabeça, eles jejuavam, eles oravam, eles pranteavam, eles clamavam a Deus de modo profundo. Mas o texto diz: Deus quer mais, Deus quer que eu e você rasguemos o coração e não as vestes apenas. Deus quer uma entrega total, uma conversão integral, sua e minha. Esse é o propósito de Deus, uma reforma, uma entrega, uma dedicação exclusiva a Ele, por parte de cada um de nós que está aqui nessa manhã. Mas sabe o que mais? Joel diz que esta reforma, este reavivamento, esta conversão, esta entrega, deve ser liderada, obviamente, pelos líderes da igreja. Falo a líderes aqui nessa manhã, líderes de jovens, líderes anciãos nessa igreja, líderes de diáconos, líderes de diversas áreas. Queridos, Deus espera uma reforma sua e minha também, como líder dessa igreja. E aí no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Joel dá esse recado claro e específico para você: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Queridos, Deus espera uma entrega total da liderança.
quando esta entrega total da liderança ocorrer, a igreja também vai viver uma experiência diferente, de acordo com a vontade de Deus. E sabe qual vai ser o resultado? Verso 27, leia comigo. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus tem uma ideia. Estar com o seu trono no centro desta igreja. E eu preciso reformar a minha vida para que isso aconteça. Eu preciso reavivar o meu coração. Eu preciso rasgar o coração e você também. E sabe o que vai acontecer depois? Quando esta igreja tiver o trono de Deus no centro da mesma, sabe qual vai ser a sequência? Versos 28 a 32, agora sim. E acontecerá depois de rasgar o coração, depois da conversão, depois de Deus estar no meio do povo, que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Verso 32, primeira frase. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém? Deus espera ansiosamente por esse momento. E você? E eu? Será que nós aguardamos ansiosamente esse momento? Esse dia, essa hora marcada para esse momento? Sabe por que o Espírito ainda não veio? Sabe por que o Espírito ainda não está entre nós? Sabe por que nós ainda permanecemos aqui? Sabe por que Jesus ainda não veio? A culpa é toda sua e minha também. Olha o que Ellen White disse falando sobre esse texto. Eu vou pedir que você coloque para mim aí, por favor. Veja o que Ellen White disse. Vai aparecer na tela já já o texto. Mas Ellen White diz assim, eu vou ler com você o texto, agora sim. A mesma coisa que Joel disse, quando tivermos uma consagração plena de todo o coração, exatamente como Joel descreveu ali em seu livro, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato, o fato da conversão, derramando o seu Espírito sem medida. Mas isso, o derramamento do Espírito, não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em cobreiros de Deus. Deus não pode derramar o seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são tão manifestos. Sabe por que o Espírito ainda não veio? Porque eu e você somos egoístas, condescendente conosco mesmo. Esse é o problema. O egoísmo é tão nocivo que Ellen White diz mais. Ela diz que o egoísmo é a essência da depravação. Saiu aí? Eu acho que por alguma razão saiu ali o texto. Mas em outro texto, Ellen White diz que a essência da depravação é o egoísmo. Veja o que ela diz aqui. O egoísmo é a essência da depravação. E por causa disso, o que se vê é o oposto à fidelidade a Deus. Sabe de uma coisa, querido irmão e amigo? Todo pecado está originado por causa do egoísmo. Por que um marido abandona a sua casa, a sua esposa? Egoísmo. Várias vezes eu, como líder de família e como pastor dessa igreja, escuto a seguinte declaração: ele não me faz mais feliz, ela não me faz mais feliz. Perceberam o problema? Egoísmo. Porque o indivíduo assalta você, mata você e leva o seu carro, sua casa e faz coisas terríveis com a sua família. Por causa do egoísmo. Por que há tanta corrupção, tanta desgraça, tanto problema, tanta investigação, tanta CPI no nosso país? Egoísmo. Por que há tanto problema moral, tanto problema de vivência, de amor, de entrega, de dedicação às pessoas? Por causa do egoísmo. O egoísmo é tão nocivo para a vida humana, e não apenas para esta vida, mas sobretudo para a vida futura. Veja o que Ellen White diz mais. Ela diz que não vai entrar no céu ninguém cujo caráter esteja contaminado pela fétida mancha do egoísmo. O egoísmo é tão nocivo que ele vai tirar eu e você do céu. Isso mexe com você? Se isso não mexe, eu temo que nada mais mexa com você. Nada mais mexe comigo, se esta declaração não mexe. Ninguém vai entrar no céu sendo egoísta. Ninguém. Agora, Deus não parou aí.
Se Deus parasse aí, nós teríamos um problema terrível, porque o egoísmo é a essência do pecado. Deus criou uma estratégia para resolver o problema do egoísmo na sua vida e na minha também. Sabe qual é o nome da estratégia de Deus? Mordomia. Esse é o nome da estratégia de Deus. Mordomia. Mordomia envolve tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Esse é o lema da mordomia. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Veja o que ela diz na sequência do texto. E vocês que são professores e gostam do português sabem que o portanto é uma conjunção consecutiva ou final, conclusiva. Ellen White está explicando o que Deus fez em virtude da primeira declaração. Ela diz: portanto, Deus nos prova aqui, agora, mediante o confiar nos bens temporais, para que o nosso uso deles mostre se nos podem ser confiadas riquezas eternas. Unicamente à medida que a vida abnegada de Cristo se reflete em nossa vida, é que podemos estar em harmonia com o céu e estar aptos a entrar lá. Deus confiou bens a você e a mim, para que o nosso uso deles mostre se nos podem ser confiadas riquezas eternas. Você percebe qual é a estratégia de Deus, qual é o plano de Deus? Por isso eu quero nesta manhã começar respondendo uma pergunta para você. Quando e por quem o sistema de mordomia foi criado? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Aqui você encontra quando e por quem o sistema de mordomia, dízimos e ofertas especificamente, foi criado e com qual propósito. Gênesis capítulo 2. O contexto aqui, você sabe, eu não preciso explicar muito, é um contexto de um mundo pré-pecado. O pecado ainda não havia se instalado aqui no nosso planeta. E veja o que a Bíblia declara, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, falando a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O verso 16 explica o princípio do dízimo. Qual é o princípio do dízimo, afinal de contas? O texto diz assim: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer à vontade, mas tem uma que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dessa vocês não devem comer. A pergunta é, por quê? Eu pergunto para você nessa manhã, havia veneno no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? É claro que não. Havia, por exemplo, um espinho letal, que se eles tocassem na árvore e pegassem nesse espinho no seu dedo, eles teriam a vida perdida? Havia isso? É claro que não. Esse era um simples teste de lealdade. Deus lê o seu coração e o meu, e sabe o que nós queremos e pensamos. Todavia, ninguém mais faz isso. E Deus, através de nossas obras de lealdade, de nossos atos leais a Ele, mostra ao mundo de que lado você e eu estamos nesta história. Entendeu isso? Esse é o propósito de Deus. Deus pode fazer isso porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele disse assim: olha, eu estou dando tudo para você, mas há uma porção que eu reservei para mim. O nome dessa porção pós-pecado qual é? Dízimo. Dízimo é um claro reconhecimento de que Deus é o meu Criador e de que todas as coisas que eu tenho vêm das mãos dEle. Mas nesse texto, no verso 17, também aparece o princípio das ofertas. O texto diz assim: no dia em que você comer, você vai morrer. Comeu, morreu. E quando você vai para o capítulo 3, Adão e Eva comem do fruto, todavia não morrem. Pelo menos não fisicamente. A palavra de Deus falhou? É claro que não. O verso 21 explica por que eles não morreram. Capítulo 3, verso 21 de Gênesis. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para fazer uma veste de peles você precisa de quê? De peles, é claro. Peles de quem? De um animal. Qual animal?
à luz de outros textos, não desse aqui especificamente, fica claro que este animal era um cordeiro, que representava quem? Jesus Cristo. Deus deu a primeira oferta. E eu pergunto para você nessa manhã, a oferta que Deus deu, era uma oferta mais ou menos, sim ou não? Era uma oferta meia boca, como diriam por aí, sim ou não? É claro que não. Deus deu o melhor. Ellen White declara, se houvesse algo maior do que Cristo lá no céu, Deus teria dado. Ao dar Jesus, Deus deu todo o céu. Não havia mais nada para dar. E quando eu e você somos fiéis a Deus na nossa oferta, sabe o que nós estamos dizendo? Eu estou extremamente agradecido por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Amém? Pela salvação que Ele me deu, pela oportunidade da vida eterna. Todavia, quando eu não procedo desse modo, sabe o que eu estou dizendo? Eu não estou nem aí para o sacrifício de Cristo. O que Ele fez não representa nada para mim. É por isso que Ellen White é enfática em declarar, desde os dias de Adão, já havia o princípio do dízimo e das ofertas. E ele se tornou ainda mais relevante em um contexto de egoísmo, de pecado que nós vivemos, desde o capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu não sei se você repara, mas usa-se a mesma linguagem na Bíblia em relação ao sábado, ao dízimo e às ofertas. Observe, a Bíblia diz que o sábado é o quê? Santo. A Bíblia diz que o dízimo é o quê? Santo. E a Bíblia diz que a oferta é o quê? Santa. O dízimo é santo, o sábado é santo e a oferta é santa. Separados para um propósito especial. Separados para um uso especial. É isso que a Bíblia declara. Eu não sei se você observa, mas Levítico capítulo 27, eu não vou ler o texto com você, diz que no mesmo monte que Deus deu os 10 mandamentos, Ele conferiu a lei do dízimo e das ofertas, no monte Sinai. Tem adventista por aí que diz assim, eu sou adventista há 40 anos, guardo o sábado, mas não me fala em dízimo. É um verdadeiro adventista que segue a Bíblia, sim ou não? Não. Eu sou adventista há 50 anos, guardo o sábado, sou fiel dizimista, mas não me fale de oferta. É um verdadeiro cristão que segue a Bíblia, sim ou não? Não é. Pode até pensar que é, mas não é. Porque o dízimo é santo, o sábado é santo e a oferta é santa. E Ellen White diz mais, ela diz assim, não tem o homem o direito nem o poder para substituir. E aqui ela fala do sábado, mas isso também se aplica ao dízimo e também às ofertas. Ela diz mais, ela diz algo maior para nós ainda, que aparece no próximo texto aí. Por alguma razão não está passando. Pode clicar aí para mim, por favor. Qual é o propósito? Já vimos que o grande propósito de Deus para fazer com que eu e você sejamos fiéis a Ele no dízimo e nas ofertas é tirar de você o egoísmo. A condescendência com você mesmo. Algo que é inato para todos nós. Mas ela diz mais, ela diz que há propósitos adicionais. Eu quero ler com você um deles, ou alguns deles. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. Quer olhar esse espírito? Olhe para a cruz, diz ela. E ela diz assim, o princípio ali na cruz, ilustrado é dar e dar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho. Olha o verbo que é utilizado propositalmente, dar, dar. Esse é o espírito do céu, o espírito de liberalidade, de generosidade. Esse é o espírito de Cristo, manifestado na cruz do Calvário. Todavia, há um outro princípio, um outro espírito, e esse é o espírito do mundo. E sabe qual é o espírito do mundo? Aqui está a palavra que Ellen White utiliza para clarificar esse espírito. Adquirir e adquirir. E sabe por que as pessoas querem adquirir cada vez mais? Porque elas acham que isso vai produzir felicidade. Mas Ellen White diz, mas levado a efeito em todos os seus aspectos, o fruto é miséria e morte. Angelina Jolie declarou aos 25 anos de idade, linda, maravilhosa, um símbolo sexual, altamente famosa em Hollywood e em todo o planeta,
com tudo que você sonhou em ter, milionária, quase um bom dinheiro, benquista no seu meio, sabe o que ela declarou em uma entrevista? Eu não sou feliz. Eu não sou feliz. A repórter fez uma pergunta simples para ela. Você tem tudo que um jovem gostaria de ter aos 25 anos. A sua vida é melhor por isso. E ela disse enfaticamente, eu não sou feliz. Sabe o que aconteceu depois? Ela disse que encontrou a felicidade, sabe fazendo o quê? Indo para campos lá de pobreza terrível, de miséria, na África e em outros países lá do Oriente. E sabe o que ela fez? Você sabe da história. Ela adotou um cambojano para ser o seu filho. Você sabe disso. E sabe o que ela disse depois? Foi aí que eu encontrei a verdadeira alegria da vida, em servir aos outros. Outro dia um jovem vendeu sua empresa por 32 milhões de dólares. Ou melhor, 15 milhões de dólares, e ele tinha 32 anos de idade. E fizeram uma entrevista com ele e ele apresentou 10 razões pelas quais o dinheiro não o tornou mais feliz. E sabe o que ele disse? 2 eu quero apresentar para você nessa manhã. A primeira, ele disse assim, eu tinha uma vida mais tranquila com a minha família. Eu ia no aniversário, levava um tênis, levava uma camiseta, uma bermuda, alguma coisa assim de presente. Mas agora que eu sou um milionário aos 32 anos de idade, as pessoas querem que eu dê a elas uma mansão, uma casa na praia, um carro zero, porque afinal de contas eu sou milionário. E como eu não faço isso, porque 15 milhões para quem não tem parece muito, para quem tem é pouco. Sabe o que acontece? As pessoas da minha família estão ficando chateadas comigo, e isso está mais me afastando delas do que me aproximando. E ele disse mais, ele deu uma segunda razão. A segunda razão para que o dinheiro não o tornasse mais feliz foi a seguinte. Olha, imagine, e ele deu esse exemplo, e eu quero apresentar a você nessa manhã. Imagine que você economiza o ano inteiro para levar a sua esposa em um restaurante top, assim, daqueles que é muito caro mesmo. Que você vai uma vez na vida e outra na morte. E aí você economiza, guarda um pouquinho, faz uma poupança, isso, aquilo, outro. E no final do ano você chega lá, e você chega bonito, elegante, com uma roupa nova, olha para o garçom e diz assim, me atende bem, rapaz, eu estou pagando, eu tenho dinheiro. E você sai dali flutuando nas nuvens. É assim ou não é? É assim. Faça isso com a sua esposa, viu? Ela vai gostar. Agora imagine, ele disse assim, eu não tenho mais essa alegria. Sabe por quê? Porque quando eu olho para os meus 15 milhões, eu percebo que eu posso comprar esse restaurante. Aliás, eu posso ter uma rede de restaurantes por aí. Não me faz mais feliz. Alguém poderia pensar que adquirir e adquirir é pecado. Não é. É pecado ter uma casa? É pecado ter um carro zero? É pecado ter uma mansão em Paris e fazer uma viagem? Não, não é pecado. Nunca foi. O problema está em substituir isso aqui por isso aqui. Deixar de abençoar a causa de Deus para priorizar os meus desejos egoístas. Aí está o problema, e buscar isso para trazer felicidade. Não é isso que produz felicidade verdadeira. O propósito de Deus em nos dar dízimos e ofertas é mudar o seu coração. É transformar você em um espírito semelhante ao Espírito de Cristo, ao Espírito do céu. Segunda razão, diz Ellen White, ela diz que é para darmos evidências de que nós dependemos de Deus. Todas as vezes que você separa o seu dízimo e a sua oferta, sabe o que você está dizendo para você mesmo, para sua esposa, para sua família? Eu dependo de Deus. Nossa família depende de Deus. Não é do Barack Obama, não é da política internacional, não é da Dilma Rousseff, não é do meu braço, não é da minha inteligência, não é do dinheiro que eu tenho investido em tal lugar. Não, eu dependo de Deus. E sabe uma coisa, querido irmão e amigo? Não é apenas um privilégio depender de Deus, é uma necessidade. E eu vou dar 2 exemplos aqui para você nessa manhã. Primeiro exemplo, imagine que você sai daqui hoje ao meio-dia, pega o seu carro e está voltando para casa. E tem um cruzamento, a preferencial é sua, e nesse cruzamento que você está atravessando, um indivíduo que vem numa carreta, não dormiu à noite por uma série de coisas, ele não percebe que a preferencial é sua e ele passa por cima do seu carro. Pergunta número 1 para você, dá para prever uma coisa dessa, sim ou não? Dá ou não dá? Não dá. Segunda pergunta,
dá para resolver esse problema sozinho, sim ou não? Não dá. Você percebe por que você precisa de Deus? Porque você não consegue manter a sua própria vida sozinho. Segundo exemplo. Imagine que você chega na sua casa nesta tarde, na hora do almoço. Você começa a almoçar com uma sobremesa gostosa e diz assim: olha, eu vou descansar alguns minutinhos e logo depois eu vou ir fazer uma visita missionária, dar um estudo bíblico e as atividades essenciais da igreja num sábado à tarde. E quando você decide fazer isso, você começa a sentir algumas dores no peito e elas vão aumentando, ficando muito fortes, intensas. E você diz assim: olha, não tem jeito, vou ter que ir para o hospital. E você pede para sua esposa, para o seu familiar levar você para o hospital. E quando chega lá, o médico te examina, faz uma bateria de exames. E no final da tarde, no meio da noite, ele chega para você e diz assim: meu amigo, sabe qual é o problema? Você está com câncer. E eu vou te dizer mais, esse câncer está num estágio avançado. Dá para prever uma coisa dessas? Não dá. Dá para resolver esse problema sozinho? Não dá. É por isso que nós precisamos depender de Deus. Muitas pessoas não acordaram hoje. Muitas pessoas não vão ver o sol se pôr no dia de hoje. Muitas pessoas vão morrer em acidentes, em tragédias, vítimas da ira de outros. Muitas pessoas vão sofrer. E sabe por que isso vai acontecer? Porque esse é o mundo que nós vivemos. Cada vez mais você e eu precisamos depender de Deus. Amém? É um privilégio e uma necessidade. E quando você separa o seu dízimo, separa a sua oferta, você está dizendo para Deus, para a sua família, para a igreja: eu dependo de Deus. É uma honra, é um privilégio, é uma necessidade. Mas há algo mais. Ellen White diz ainda que Deus não precisa do nosso dinheiro. Vamos dizer um amém com alegria? Amém? Não, esse amém de vocês não me convenceu. Amém? Agora sim. Deus não precisa de você. Tem gente que diz assim: olha, se eu não for fiel no dízimo, o pastor não vai ter o salário, a igreja vai fechar. Não vai. Não vai. Tem gente que diz assim: olha, se eu não for fiel na oferta, a igreja não vai ser reformada, nós não vamos ter dinheiro para o som, não vamos ter dinheiro para as atividades. Não é isso que vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de você e nem de mim. Nós é que precisamos dele. Não é o que diz o texto eu não vou ler com você, mas se você der uma olhada no texto de Salmos, capítulo 24, ali o texto é enfático e claro: Deus é o dono de todas as coisas, todas. Ele não precisa de nós. Amém? Não precisa do seu dinheiro. O salmista diz aí no livro de Crônicas: não podemos enriquecer a Deus. Não podemos. Agora, isso me dá liberdade para dizer assim: eu não vou ser mais ofertante, eu não vou ser mais dizimista, eu não vou mais fazer nada disso. Me dá liberdade para isso? É claro que não. Não confundamos as coisas. Deus não precisa. Mas sabe por que ele pede? Aqui está a razão. Essa é a única maneira, e não proveu outra, de demonstrarmos gratidão e amor a Deus. Sabe por que você deve ser um dizimista fiel? Porque você ama Jesus. Só por isso. Sabe por que eu devo ser um ofertante fiel? Porque eu amo a Jesus. Mais nada. Porque eu estou extremamente feliz, porque Ele me criou e ao mesmo tempo me sustenta, me mantém, me guia e me salva também. Essa é a razão, esse é o motivo. Ellen White diz mais ainda. Ela diz que a mais rica oferta ainda é demasiado mesquinha e desproporcionada quando comparada com o Filho de Deus. Tem gente que diz assim: não, esse mês eu doei 50 mil reais para a igreja, eu dei uma oferta espetacular. Sua oferta não vale nada comparada com o sacrifício de Cristo. Ele deu tudo. Ele fez o que ninguém vai fazer por você e por mim. Imagine que você tem um inimigo. Esse inimigo detesta você. Mas um dia ele descobre que você está perdendo um rim. E ele tem um rim compatível com o seu. E ele decide então fazer uma doação. Eu pergunto para você: você vai ser amigo desse indivíduo depois disso, sim ou não? Você vai tratá-lo bem depois disso? Você vai ser grato a ele depois disso? Você vai fazer o melhor para ele depois disso, sim ou não? É claro. Deus não nos deu um rim, um pulmão, um coração, nada. Deus nos deu a vida. Ellen White diz mais, ela diz que tem apenas 2 lugares no mundo onde nós podemos colocar o nosso tesouro: ou nos
celeiros de Deus, ou no celeiro de Deus, ou no de Satanás. Tudo que não vai para o celeiro de Deus vai contribuir para o avanço da obra do diabo. Todos que aqui estão nessa manhã são dizimistas fiéis, ou de Deus, ou do diabo. Não tem como ser outro recurso, outro caminho. O texto de Malaquias, capítulo 3, verso 11, diz assim, que aquele que for fiel, e aparece no verso 10, Deus vai repreender, e ele diz isso no verso 11, o devorador. Mas ele só repreende o devorador daqueles que são fiéis. Tem gente que diz assim, não, eu vou pegar esse dinheiro do dízimo, da oferta, e vou guardar no banco que vai render mais. Não vai. Sabe por quê? Porque o devorador vai levar. Deus não vai repreendê-lo na sua vida e na minha também. E nós precisamos pensar sobre isso. Onde estamos colocando nossos tesouros? No celeiro de Deus ou no inimigo de Deus? Qual é a motivação para sermos fiéis? Qual a razão? O que Deus espera? Qual é o motivo certo para ser fiel a Deus? É para ter um carro novo? É para comprar uma mansão? É para fazer uma viagem? É para viver aí num mar de rosas na vida? Será que é isso como a teologia da prosperidade prega fortemente por aí? É claro que não. A grande motivação para sermos fiéis a Deus, sabe qual é? Nossa dependência dEle, nossa honestidade. Você tem que pagar suas contas, sim ou não? Sim. Você tem que manter o seu nome limpo? Sim ou não? Sim. Você tem que declarar os impostos, seus bens e tudo que você tem à Receita Federal uma vez por ano? Tem que fazer isso. É a mesma coisa com Deus. E ela diz mais ainda, sobretudo para com Deus, porque Ele é que me dá todas as bênçãos. E quando eu não faço isso, eu sou considerado um ladrão. Imagine o pastor Elton lá no céu, no livro escrito assim, ó, Pastor Elton Júnior, ladrão. É um pastor, é um pregador, é isso, aquilo outro, mas é um ladrão, porque não estou sendo fiel a Deus. Pode acontecer? Pode, se eu não for fiel a Deus. É uma simples questão de honestidade. É só por isso que devemos ser fiéis a Deus. Esse é o motivo correto. Não é fazer uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Esse não é o propósito, essa não é a ideia. E Ellen White diz mais ainda, Deus especificou os dízimos e as ofertas como sendo nosso dever, nossa obrigação. Quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Dízimo é dever ou é uma opção de um cristão que segue a Bíblia? Dever ou opção? Dever. E a oferta? É uma opção? É um dever? O que é a oferta, afinal de contas? É um dever ou uma opção? Dever ou opção? Dever ou opção? Tem dúvida aí no meio do caminho. Dever. Oferta é um dever. Pastor, espera aí um pouquinho, eu não estou entendendo mais nada. Eu sempre entendi que a oferta era opcional, e tem mais, o texto que o irmão Elias acabou de ler aqui, diz que a oferta é voluntária. Como é que Ellen White afirma esse tipo de coisa? Malaquias capítulo 3, verso 8, abra a sua Bíblia aí. Malaquias 3, verso 8. Veja o que a Bíblia declara. Ellen White não está aqui misturando nada e nem acrescentando nada à Bíblia. Ela está dizendo exatamente o que a Bíblia diz. Veja o que diz aí. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos. É isso que está escrito aí? Nos dízimos e nas ofertas. Pastor, então qual é a diferença entre dízimo e oferta? Vou explicar agora. Dízimo, Deus estabeleceu o percentual. Qual é o percentual do dízimo? 10%. Não é 9, não é 8, não é 40, não é 50. Outro dia eu e minha esposa passávamos de carro em BH e tinha uma placa gigante assim na frente de uma igreja. Só hoje, promoção do dízimo para você acertar o atrasado a 8%. Que beleza, né? Parecia até as Casas Bahia, só hoje. Que beleza. Mas não é o que Deus pediu. É 10%, não é 9%, não é 40%. Tem gente que quer enriquecer, eu não vou entregar 15% de dízimo. Queridos, é 10%. É 10%. Não é menos e nem mais, é 10%. Quem estabeleceu isso? Não é a igreja adventista, não é o pastor Elton, é Deus. Agora, do bruto ou do líquido? Essa é uma dúvida que muitos têm. Do bruto para quem é assalariado. Por quê? Por uma razão simples.
Simples. Todos os descontos seus e meus são benefícios para nós. Todos. O meu dízimo, e aliás, deixa eu dizer algo para você aqui. Abrir a caixa preta nessa manhã. Todos os pastores da igreja adventista são fiéis dizimistas. Amém? Amém? Todos. Todos. Não tem nenhum que não seja. Segundo, todos devem e são ofertantes fiéis. Se eu não for fiel no dízimo, sabe o que a associação vai fazer comigo? Tchau para mim. Um pastor adventista não pode, nem que queira, ter 2 mulheres. Sabiam disso? Nem que queira. Outros fazem isso aí em outras igrejas, em outros lugares. Aqui não acontece. Pastor adventista não pode ter o nome no Serasa, no SPC, seja lá onde for, devendo para os outros. Não pode ter cobrador na casa dele todo dia. Pastor, tem que pagar as contas. Se isso acontece, sabe qual é o resultado final se não há uma mudança? Tchau. A coisa é séria. No final do culto, eu não vou me reunir com o pastor Oswaldo, que está aqui nessa manhã, com o pastor Jodilson, que está aqui nessa manhã, com o pastor Cancela, que pode chegar aí a qualquer momento, e nós irmos ali atrás e assim, vamos fazer um fatiamento aqui da oferta do dízimo, ver quanto que deu, metade para cada um, uma parte para cada um aí. Isso não acontece. Quem administra o dízimo na igreja adventista é um membro leigo, um tesoureiro, leigo. E sabe uma coisa? Quando eles vão, depois que é recolhida a oferta, eles vão contar lá atrás, há um membro que nem faz parte da tesouraria, que vai lá ver se eles estão sendo honestos na contagem. Você sabia disso? É isso que acontece. Não há metade, vamos ver se estão fazendo certo ou não. É rigoroso, é sério. A igreja adventista não tem essa conversa de fazer uma coisa mais ou menos, ou ela faz ou ela não faz, ela é correta, ela é séria. Por que o dízimo deve ser do bruto? Já expliquei, deve ser porque todos os descontos são benefícios. E de quem é autônomo? Do líquido, porque ele tem que investir uma verba para poder ganhar aquele lucro. Um exemplo, eu sou um vendedor, eu vou fazer uma venda lá em Novo Hamburgo, 50 quilômetros daqui, 100 quilômetros ida e volta. E aí, essa gasolina que eu vou lá só para fazer a venda, eu devo descontar, é um investimento que estou fazendo. Correto? Agora, nem tudo deve ser descontado. Suponhamos que eu digo assim, não, eu acho que amanhã de manhã, 116, vai estar com um trânsitozinho, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir no hotel hoje à noite, amanhã eu acordo, tomo café no hotel, faço a minha venda, depois almoço no restaurante e volto para casa. Devo eu descontar o restaurante e o hotel na hora de dizimar? Não. Por quê? Porque eu escolhi dormir no hotel. Eu teria que dormir em qualquer lugar do mundo. Eu escolhi dormir no hotel. Eu comi no restaurante porque eu queria comer no restaurante. Mas eu teria que comer em qualquer lugar do planeta onde eu estivesse, a menos que eu fizesse jejum. Então, nem tudo eu devo descontar. Agora, essa é uma questão de consciência pessoal. Não é o pastor Elton, ou outro pastor que vai dizer para você, tem que fazer assim, assado. Nós podemos dar o princípio, mas é você que deve ter consciência para tomar a sua decisão. Uma outra coisa que acontece muito por aí, muito. Não, pastor, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha, é bem simples, eu me aposentei e eu não vou mais devolver o dízimo, porque eu já devolvi enquanto eu trabalhava. Deve um aposentado não devolver mais o seu dízimo? Vou responder, essa não é uma pergunta teológica, essa é uma pergunta contábil, e é importante que nós entendamos isso. Quando você recebe o desconto do INSS, você recebe uma fatia de desconto entre 7,5% e 11%. Agora, o seu patrão, ele paga todo mês para você 28,5% lá para o INSS. Quem é que está dando mais dinheiro para o INSS? É você ou o seu patrão? É o seu patrão. É só 7,5% a 11%, não é todo o seu salário, não. Segundo, o valor que você manda para o INSS, ele é um seguro que vai ajudar você em um momento de dificuldade. Se eu quebrar as 2 pernas agora e ficar 6 meses sem trabalhar, sabe quem vai pagar meu salário? O INSS. Daqui a pouco eu estou recebendo parte da minha aposentadoria, que é isso que acontece, antes mesmo de me aposentar. E isso eu preciso considerar. Terceiro, o plano de previdência é calculado com base na expectativa de vida das pessoas. No Brasil, entre 70 e 80 anos. Para mulheres um pouco mais, até 80 ali. Para homens um pouquinho menos, entre 70 e 75.
Vejam, por isso que está havendo essa mudança em todo o planeta do programa previdenciário. Você tem que trabalhar mais agora. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Agora, por que isso é importante? Porque eu me aposento com 65 anos, mas eu vou morrer com 100. Só que a Previdência calculou que eu ia viver até os 75, e eu estou recebendo 25 anos a mais sem ter contribuído para isso. Você entende a situação? Então, antes de responder essa pergunta, eu preciso considerar tudo isso e talvez alguma coisa a mais. A igreja orienta que você não deve enriquecer a Deus, dar mais para Deus, mas também não deve ser infiel a Deus. Então, se você quiser ser minucioso, faça um cálculo contábil, para não dar a mais e também não devolver a menos, ok? Mas não seja infiel e não pregue por aí que aposentado não deve devolver o dízimo. Eu quero avançar e quero mostrar para você um outro uso errado, alguns outros usos errados do dízimo. Tem gente usando o seu dízimo para reforma e construção. Aqui nós temos a construção do tabernáculo, e nesses dois textos a reforma do templo de Salomão. Em nenhum desses casos se utiliza dízimo. Dízimo não é para a reforma da igreja e nem para a construção. Pastor, precisamos pintar a igreja. Pinte, mas é com o dinheiro da oferta, não é com o dinheiro de dízimo. Pegar o seu dízimo e entregar como oferta é pecado, é errado. Tem mais. Não é apenas aí que às vezes podemos falhar. Dízimo não é um recurso para pobres e nem para as despesas ocasionais da igreja. Tem gente que diz assim: pastor, tem um vizinho meu passando necessidade com essas enchentes, eu preciso dar uma cesta básica para ele, vou usar o dinheiro do meu dízimo para isso. Está correto? Não, não está correto. Devo eu alimentar o meu vizinho? Devo, mas é com dinheiro de oferta, não de dízimo. Dízimo não é para isso. Dízimo não é para os pobres, dízimo não é para comprar Bíblia. Não, já que é para pregar o evangelho, vou comprar a Bíblia e vou colocar por aí em alguns lugares para vender. Isso é pecado. Isso é pecado. Outra coisa, aonde devo devolver o meu dízimo? Na igreja que eu frequento. É aqui que eu devo devolver o meu dízimo. Não é em outro lugar do planeta, em outro lugar do mundo. É aqui, a não ser que eu esteja em outro lugar. Outro detalhe importante, alguns dizem assim: eu vou enviar o meu dízimo para a TV Novo Tempo. 2,5% do seu dízimo vai para a TV Novo Tempo. Você entregar R$100 de dízimo, 2,5, R$2,50 vai para a TV Novo Tempo. Então o dízimo não é para ir para lá, o dízimo é para ficar na igreja que você frequenta. Essa é a nossa casa do tesouro. Número 2. Oferta, tem gente enviando o seu pacto, sua oferta para a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo tem um documento que eles mesmos fizeram e eles mesmos declaram o seguinte: a oferta que deve vir para cá, para o Anjo da Esperança, é uma oferta a mais, é um plus. Eu não devo deixar de ser fiel na minha igreja para ser fiel a Novo Tempo. Senão daqui a pouco a Novo Tempo está com um monte de dinheiro lá e a igreja aqui passando dificuldades. É a velha história, eu não devo vestir um santo e desvestir o outro. Outra coisa, querido irmão e amigo, a sua oferta deve passar pelo caixa da igreja. Ela deve passar pelo caixa. Essa história de, não, eu vou pegar a minha oferta e vou entregar para o fulano, vou entregar para o ciclano, ele faz o que quiser, isso não é declarado no caixa. Isso está errado. Errado. A oferta e o dízimo na Bíblia eram levados à casa do tesouro, à igreja. Você pode ler qualquer texto sobre isso na Bíblia e no Espírito de Profecia. Pastor, o senhor falou do dízimo, mas não explicou a questão da oferta. Então agora eu quero explicar rapidamente para você a questão da oferta. Oferta é opção ou é dever? É um dever. Mas qual é a diferença? A diferença é que eu estabeleço o percentual. Não é Deus que estabeleceu. O que eu não posso estabelecer é dizer assim: não, eu não vou ofertar porque eu não estou com vontade hoje. Isso é pecado, eu vou explicar por quê. Por que eu trouxe essa tela? Não sei se você consegue enxergar bem aí de trás, mas essa tela é bem simples. Aqui está o texto de Deuteronômio sobre ofertas, e aqui está o texto de 1 Coríntios 16, verso 2, sobre oferta, que nós já vamos ler. Nesses dois textos é declarada a mesma coisa. Por que o senhor pastor trouxe esse texto nessa manhã? Por uma razão simples, para mostrar para você, o que Deus pediu para Israel é o mesmo que ele pede para a igreja do século 21, a igreja de Iguatemi. Porque Deus não muda, Deus não erra e ele não precisa mudar. Só muda quem erra. Deus não precisa mudar porque ele nunca errou. E aqui nesse texto aparecem os conceitos. Eu vou ler o texto agora com você de 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Abra a sua Bíblia aí. Último texto que vamos ler nessa manhã.
1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Preste bem atenção nesse texto. Eu vou ler também o verso 1. Algumas pessoas, ao ler o verso 2, elas acham que Paulo está dando uma sugestão, uma opção entre duas a escolher. Não é isso. O verso 1 explica por quê. Verso 1, capítulo 16, verso 1 e 2 de 1 Coríntios. Quanto à coleta para os santos, fazei. Olha o verbo que ele usa, fazei, um verbo que está na voz imperativa. Fazei. Ele continua. Também como ordenei, de novo a voz imperativa, é uma ordem, não é uma opção, as igrejas da Galácia. A palavra ordenar aqui é dita por muitos teólogos, significa um mandamento de Paulo para uma oferta correta. Ele não está dando uma sugestãozinha, não, faz assim porque eu acho que é assim, não. É um mandamento. O verbo usado aqui é o verbo grego diatasso, e ele é usado em outros textos da Bíblia, inclusive aqui em 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, para falar de um mandamento. Verso 2, quais são as orientações de Paulo nesse mandamento? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Pare um pouquinho ali para cá. 4 elementos o apóstolo Paulo apresenta de uma oferta correta. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Malaquias declara que nem toda oferta Deus aceita. Nós estamos estudando Jeremias, o povo de Jeremias estava jejuando, estava orando, estava entregando oferta, estava fazendo um monte de coisa. Mas Deus estava aceitando? Por quê? Porque não era o que ele pediu. Só por isso. 4 elementos da oferta correta. Se você quer ter uma oferta correta, se eu quero ter uma oferta correta, eu preciso seguir esses 4 pontos aqui. Primeiro, a oferta correta ela é pessoal e particular. O Paulo diz assim, cada um é particular, mas o cada um também envolve 100% da igreja. Todos devem ser ofertantes fiéis, é o que Paulo está dizendo. Todos. Ah, pastor, eu sou pobre, eu sou humilde, devo ser fiel. Sou rico, milionário, devo ser fiel. Sou classe média, devo ser fiel. Todos devem ser fiéis na oferta. Eu não posso entregar uma oferta pela minha avó, pelo meu tio, pelo meu pai, não. Cada um deve ter a sua oferta. Número 2, o apóstolo Paulo diz aqui na frase, no primeiro dia da semana, que a oferta correta é periódica, sistemática, regular, constante. Hoje tem uma campanha para trocar o som da igreja, vou ofertar. Acabou a campanha, eu não paro de ofertar também. Normalmente é isso que acontece, mas isso está errado. Isso está errado. A oferta correta, ela é periódica. Choveu ou fez sol? Vou ser ofertante. Tem campanha ou não tem campanha? Vou ser ofertante. Todos os meses eu devo ser ofertante a Deus fiel. Não é uma oferta hoje e outra daqui a 50 anos. Porque Deus é fiel comigo quantos dias no ano? Todos os dias, todos os dias. Terceiro elemento da oferta correta. A oferta correta, ela é proporcional. Paulo diz aí, conforme a sua prosperidade. Não é o valor, mas a proporção que esse valor representa. Exemplo clássico para você. A viúva pobre entregou 54 centavos. Pergunto para você, 54 centavos é um bom dinheiro, sim ou não? É uma vergonha, é um fiasco. 54 centavos é o que você dá para um mendigo que bate no vidro do seu carro numa sinaleira. É assim ou não é? É assim. Mas ela recebe o louvor de Cristo. Sabe por quê? Porque ela entregou 100%. Não é a porção, o valor, mas a proporção que interessa para Deus. Ainda na história da viúva pobre, fica claro que a oferta correta envolve sacrifício. Ela deixou de usar para ela para abençoar a causa de Deus. O texto diz que ela deu todo o seu sustento. Ela abriu mão do seu sustento e dependeu de Deus para o seu sustento ao entregar a Ele aquela oferta. Se a sua oferta, querido irmão, e a minha não faz nem cócega no meu bolso, tem algo errado com ela. Não está correta. Oferta correta exige sacrifício. Ellen White diz isso inúmeras vezes e a Bíblia apresenta várias ideias com relação a isso. Tem mais, eu vou dar um exemplo agora no presente para você. Imagine um irmão que ganha 10 mil reais por mês. É um bom salário, sim ou não?
Bom salário. E agora ele entrega R$500 de oferta por mês. É uma boa oferta? É uma excelente oferta. Em um ano vai entregar 6 mil, em 10 anos 60 mil, em 30 anos 180 mil reais de oferta. É uma oferta espantosa. Dá para construir uma igreja. O outro membro da igreja ganha R$1.000 por mês, bem menos. Entrega R$100 de oferta por mês. Em um ano, 1.200. Em 10 anos, 12 mil. Em 30 anos, 36 mil reais de oferta. É uma boa oferta, mas não é nem a metade da outra. Mas quem está ofertando mais aos olhos de Deus? Quem? O que ganha 1.000 ou o que ganha 10 mil? O que ganha 1.000. Porque Deus está interessado nisso aqui, e não no valor. É no percentual que esse valor representa. A sua oferta é proporcional? O texto continua, dizendo que a oferta correta, ela é planejada, ponha de parte. Eu poderia ter combinado com o irmão aqui, ou com o pastor Cancela, e nós passarmos a salva agora, no final do sermão. Eu tenho certeza absoluta que a sua oferta e a minha seria maior do que foi. E o dízimo também. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Essa é a cultura aqui da América do Sul, a impulsividade, não é? Mas a Bíblia diz que a oferta correta, ela não é impulsiva, ela não é fundamentada num apelo, numa campanha, numa pressão, não, ela é planejada em oração com Deus e com a minha família. Sento com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos e digo, vamos ser fiéis a Deus, vamos planejar uma oferta. E no sábado de manhã eu não vou pegar o que sobrou na carteira, a nota mais alta da carteira, não. O que sobrou da padaria, não é isso que eu vou fazer. Eu vou entregar o que eu já planejei em oração, em comunhão com Deus. Amém? Eu pergunto para você, qual é o nome dessa oferta na igreja adventista? Uma oferta pessoal, periódica, proporcional e planejada. Qual é o nome dessa oferta? Pacto. Pacto. Esse é o nome dessa oferta. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor Elton, a igreja adventista, não recomenda oferta direcionada. Não recomenda. Por quê? Está aqui a explicação. Está aqui a explicação. A oferta correta, ela não é direcionada. Ela é um pacto com Deus. Você entende agora por que a igreja fala tanto de pacto? Essa é a razão, esse é o motivo, esse é o propósito. E agora eu pergunto para você, você tem um pacto de ofertas com Deus? A sua oferta é assim, pessoal, periódica, proporcional e planejada? Se ela não é, querido irmão, eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Tenha um pacto com Deus. Esqueça o passado. E a partir de agora, corrija e siga a Bíblia. Siga a palavra de Deus. Porque essa é a oferta que Deus pediu, essa é a oferta que Ele aceita, essa é a oferta correta. Não é o que eu acho que é a oferta correta. E eu quero terminar convidando você a ler comigo no 3, esse texto, o último texto dessa manhã. Vamos lá? 1, 2, 3. Provai-me nisto, diz quem? O Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? 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 Eu creio nesse texto e em todos os outros da Bíblia, eu sei que você crê também. Amém? Esse texto tem algumas peculiaridades. Primeira, não é uma sugestão de Deus. De novo eu enfatizo isso, o verbo provar está na ordem ou na voz imperativa. Faça uma prova comigo, faça um teste comigo. Segundo, o texto não diz que é Malaquias que está falando, o texto não diz que é o pastor Elton, que é Moisés, que é Abraão, que é quem quer que seja, não. O texto diz que é Deus que está mandando fazer um teste com ele. É um mandamento. Se é pecado adulterar, é pecado não seguir esse texto também, porque esse texto não é uma sugestão, é uma ordem. Assim como aquele que lemos agora de 1 Coríntios 16, 2. Nesse texto há mais, o texto diz que Deus vai derramar uma bênção sem medida para aquele que fizer o teste com ele, para aquele que for fiel a ele. Significa que eu vou entregar para receber uma bênção a mais? Significa que eu vou entregar para trocar meu carro, para isso, para aquilo outro? Não. O que é essa bênção sem medida? É uma bênção a mais, um plus que Deus dá para você. Ele já te abençoou antes de você ser fiel. Você agora é fiel e o coração de Deus se enche de tanta alegria, tanto regozijo, que Ele decide dar mais para você.
Amém? Mas, isso aqui não é só bênção financeira, isso aqui envolve a sua esposa. Ela é uma bênção que Deus te deu. Isso aqui envolve o seu marido, é uma bênção que Deus te deu. Isso aqui envolve o seu filho, é uma bênção que Deus te deu. Isso aqui envolve o seu carro, é uma bênção que Deus te deu. Envolve todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira, mas não só a financeira. Mas esse texto diz algo mais, e eu quero terminar perguntando para você: tem janelas no céu? Tem ou não tem? Tem ou não? Se eu não abrir o quê? Tem janela no céu? Tem. Tem. Mas eu pergunto, qual é o tamanho da janela do céu? Qual é o tamanho? É desse tamanho aqui? É uma janelinha pequenininha? É uma janela do tamanho daquela porta, tamanho dessa igreja? Qual é o tamanho da janela do céu, afinal de contas? Melhor resposta: tamanho da tua fé. Esse é o tamanho da janela do céu. Lembram de um programa que havia na Rede Globo na década de 90, no final da década de 90, chamado Você Decide? Era um programa favorito meu, um dos favoritos. Eu gostava de assistir toda quinta-feira. Você Decide. Era legal. É a mesma coisa hoje. Você decide qual é o tamanho da janela do céu. Eu vou concluir fazendo um apelo simples e direto para você. É possível que enquanto eu pregava aqui, alguém ficou pensando assim: pastor, eu ainda não sou um fiel dizimista. Nesta manhã Deus está fazendo um convite para você, um apelo para você. Por favor, querido, seja um fiel dizimista e siga a Bíblia. Siga a Bíblia. Enquanto eu falava, é possível que alguém pensou assim: eu não tenho um pacto de ofertas. Querido, esqueça o que passou e a partir de agora faça um pacto com Deus de ofertas. Essa é a oferta correta. Siga a palavra de Deus. Mas enquanto eu falava, alguém poderia dizer assim: pastor, maravilha, eu gostei de tudo que eu ouvi, eu achei interessante os textos, mas eu já sou fiel no dízimo, então eu quero fazer um apelo para você, querido: permaneça sendo fiel a Deus. Você já tem visto como vale a pena, amém? Talvez enquanto eu falava, alguém pensou assim: pastor, eu já tenho um pacto de ofertas. Querido, por favor, continue sendo fiel a Deus e à sua palavra. Deus espera isso de você e de mim. E se nessa manhã você quer mostrar para Deus, não para Ele necessariamente, mas para os mundos criados e que não pecaram e não podem ler o seu coração. Se você quer demonstrar para os anjos que não pecaram e mesmo para os que pecaram, de que lado você está nessa história. Se você quer demonstrar para o diabo de que lado você está nessa história, nessa manhã você vai ter uma oportunidade de manifestar publicamente a sua decisão de ser fiel a Deus no dízimo, nos dízimos e nas ofertas. Agora, não levante porque o pastor está aqui na frente. Não levante porque o seu colega de banco aí vai levantar. Não faça isso. Levante-se você nessa manhã, quer dizer para Deus de todo o seu coração: Senhor, eu entendo que o Senhor é meu Criador, eu quero ser fiel no dízimo. Eu entendo que o Senhor é meu Salvador, eu quero ser fiel na oferta. Eu quero tirar o egoísmo do meu coração, quero cooperar contigo nessa obra, para que o Espírito habite no meu coração, e eu, cheio dele, faça a obra que Deus me confiou, e Jesus possa vir ainda em minha geração, amém? Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, então agora, nesse exato momento, quero convidar você a colocar-se de pé, e eu quero ter o privilégio, a honra, de orar com você, e por você também, amém? Parabéns pela sua decisão. Os anjos de Deus estão anotando a sua decisão. E o Espírito Santo está aqui para dar poder para você obedecê-la. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua vontade. Muito obrigado pelos teus planos maravilhosos e espetaculares para a nossa vida. Nós te louvamos porque o Senhor tem um plano: tirar o egoísmo do nosso coração e colocar o teu Espírito. Que plano fantástico! Nos dar poder, nos encher dele, para que cheios do teu Espírito possamos concluir a obra que fomos desafiados a cumprir, a exercer. Por favor, Pai, nós ansiamos o momento em que o Espírito será derramado, esta igreja vai se levantar e Jesus vai voltar. Nós queremos isso, mas para isso nós precisamos cooperar contigo. E um dos propósitos teus, uma das ferramentas que o Senhor criou para que nós cooperemos contigo se chama dízimo e oferta. Por favor, Pai, nos ajude a sermos fiéis.
Aqueles que ainda não são, dá poder, perdoa e dá condições e coragem para a partir de agora ser mais fiel a Ti. Aqueles que já são fiéis, continue derramando ainda mais as Tuas bênçãos sobre a sua vida. Continue ainda mostrando que vale a pena experimentar a Tua maravilhosa graça e o Teu poder em nossa vida. Se há alguém aqui que ainda não é fiel na oferta, dá coragem, dá condições para que possa se tornar fiel e ser um pactuante correto de acordo com a Tua palavra. Se alguém aqui já é, continue a guiá-lo, a dirigi-lo e a fortalecê-lo nesse propósito e o consagre mais uma vez a Ti. Nós nos levantamos agora por isso, porque nós queremos ser mais fiéis a Ti. Dá-nos poder, dá-nos condições, permite que essa decisão tomada aqui dentro da igreja se reflita lá fora da igreja. Que ela não seja uma decisão de agora, do dia 7 de novembro de 2015, não, mas que ela permaneça todos os dias de nossa vida, até a volta de Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. O pastor estará à porta, nós vamos cantar e depois sairemos. A música que nós vamos cantar é Em Paz Eu Vou, que possamos sair com a paz de Deus em nosso coração. Vamos cantar primeiro, então depois sairemos.